E aí, pessoal, hoje o pedido de resolução de questões é sobre a banca da banca AOCP. Então vejam aí, peguei uma questão de 2020, pedida por uma seguidora nossa chamada Lourdes Trancoso. Ela me pediu que fizesse uma questão da AOCP, entrou na fila e eu defini a questão como assim, gramática. Porque às vezes eu defino crase, às vezes eu defino pontuação, às vezes eu defino morfologia, verbo. Mas quando eu falo gramática, significa que a OCP misturou. Ela não fez uma questão baseada num único aspecto. É bom, então, que você, assim como a Lourdes, que vai fazer prova da OCP, pense nessa situação. Nós temos aqui no nosso site, vejam lá no www.ricardos.com.br, um curso chamado Aula de Português. E a unidade 11 desse curso chama-se, morfossintaxe, norma culta. Nós temos lá ortografia, temos pontuação, temos regência, temos crase e temos uma coisa que mais ou menos vai atender ao tipo de questão como essa de hoje. Então, se você quiser conhecer, você pode escolher o tema que quiser, inclusive o norma culta. Vamos nos avaliar agora. Olha só. Referente ao texto, ao excerto, arredondado e de alumínio, o cinzeiro chegou lá em casa porque meu pai o ganhara de presente de seu patrão, o empresário Baby Pinhatari. Isso era um trecho do texto. Assinale a alternativa correta. Com os seus conhecimentos prévios, veja se você é capaz de descobrir o que é o certo, ou pelo menos de eliminar alguma coisa que para você não está tão certa assim. Vai lá. Bom, a letra A diz que o é um artigo definido nas três ocorrências. Arredondado e de alumínio, o cinzeiro chegou lá em casa. Vem aqui. Essa letra A fala sobre a morfologia do O. Eu acho que realmente, quando você bate o olho na palavra O, vem à sua cabeça o caso do artigo definido. O, a, os, as. É verdade. O O pode ser um artigo definido. Agora, o O é artigo definido quando ele precede um substantivo que, obviamente, é masculino. Porque se o substantivo fosse feminino, o artigo seria o a. Se o substantivo fosse masculino e plural, o artigo seria o os. Então, por exemplo, o leite subiu no mercado comercial. Então, 1 litro de leite está bastante caro. Então, a palavra leite é uma palavra masculina e, portanto, esse o, que determina uma palavra masculina, é um artigo definido. Vamos lá na tela? O mesmo acontece com o cinzeiro. O cinzeiro é realmente, na primeira ocorrência, um artigo. Aí está dizendo assim, chegou lá em casa porque meu pai o ganhara. Então, quando eu falo meu pai o ganhara, ganhara não é uma palavra masculina. Ganhar é um verbo. Então, a letra A já está errado. Isso não é um artigo definido. Quando eu falo meu pai o ganhara, significa assim, meu pai ganhara o cinzeiro, ganhara ele. Esse o retoma um substantivo, significando que o o pode ser o que a gente chama de um pronome pessoal. Esse pronome pessoal, como todo pronome, ele retoma um nome, ou seja, ele retoma um substantivo. E o pronome o, ele é, na linguagem coloquial, o que a gente fala ele. Por exemplo, eu o encontrei na rua. Você fala eu encontrei ele na rua, você sabe que não pode. Na norma culta, não se fala eu encontrei ele, mas isso aqui não é um artigo, porque isso aqui é verbo. Então, isso aqui é, no popular,
encontrei ele. Quem é esse ele? Um aluno meu, um meu patrão, o meu vizinho. Eu estou substituindo um substantivo. Então a letra A já não é a resposta. Vamos ao texto. O terceiro o empresário Baby Pinhatari, esse o é um artigo. Por quê? Porque depois dele tem um substantivo empresário que é masculino. Mas a letra A não é a resposta. Na letra B, está dizendo em o ganhara, o se refere à palavra pai. Arredondado de alumínio, o cinzeiro chegou lá em casa porque meu pai o ganhara. Não. O meu pai ganhou o quê? O cinzeiro. Esse o é um pronome que não retoma pai. Esse o é um pronome que retoma cinzeiro. Então, se você marcou a letra B de bola, você errou também. Vamos à letra C. A letra C diz assim: a expressão o empresário Baby Pinhatário é um aposto explicativo, referente ao substantivo patrão. Se você marcou a letra C, você acertou. Então aí já não está mais falando de classe gramatical. Aí está falando de uma função sintática chamada aposto. O aposto pela gramática convencional, ele é definido como um termo acessório da oração. O que é uma coisa acessória? Porque você poderia tirar. Nessa frase, você poderia dizer assim: arredondado de alumínio, o cinzeiro chegou lá em casa porque meu pai o ganhara de presente do seu patrão. Ponto. Tinha sentido. Agora, quando eu acrescento o aposto, ele tem um valor que muitas vezes é explicativo ou que muitas vezes é especificativo. Eu estou explicando, estou informando que Baby Pinhatari é o nome do patrão do meu pai. E um detalhe, em termos de sintaxe, o aposto ele é isolado por um sinal de pontuação. Então, o aposto ele vem na estrutura frasal isolado por um sinal de pontuação. Então, quando eu digo assim, este é o Paulo, já tem sentido. Estou com uma pessoa lá, esse aqui é o Paulo. Aí a pessoa fica querendo saber quem é, naquela curiosidade, você coloca uma vírgula e fala assim, meu afilhado. Então, essa expressão, meu afilhado, ela especifica quem é o Paulo. Meu afilhado. Então, se ele especifica quem é o Paulo, isso é um aposto. Não precisaria ser uma vírgula. Poderia ser também, ó, esse é o Paulo, travessão, meu afilhado. Ou poderia ainda ser assim, esse é o Paulo, entre parênteses, meu afilhado. Então, quando eu falo que ele é um sinal de pontuação, na maioria das vezes é vírgula, mas poderia também ser um travessão, ou poderiam também ser parênteses. Beleza? Bom, já marcamos a letra C. Qual é o problema da letra D? Vejam, a letra D diz que a relação semântica estabelecida entre as duas orações é de adição. Arredondado e de alumínio, o cinzeiro chegou lá em casa. Chegou é um verbo. Toda oração tem um verbo. Porque meu pai o ganhara. Ganhar é outro verbo. Então, assim, chegou é um verbo, ganhar é outro. Entre as duas orações, o elemento que une essas duas orações, que a gramática convencional chama de conjunção, ou que genericamente se chama de conectivo, é o porquê. O cinzeiro chegou lá em casa porque meu pai o ganhara. Porquê não é de adição. O porquê explica. Por que esse cinzeiro está em casa? Eu estou explicando. Chegou lá em casa porque o meu pai ganhou de presente. Pois meu pai ganhou de presente. Esse porquê não é de adição, é de explicação. E a letra E? Qual é o problema da letra E? Na tela. Tanto arredondado quanto de alumínio indicam o material de que o cinzeiro é feito. Não, né, gente? De alumínio é o material. Arredondado é a forma. Tudo bem, tanto arredondado quanto de alumínio são termos que caracterizam o cinzeiro. São termos, portanto, de valor adjetivo.
mas não são indicativos de material. Então aí misturou a semântica, que é o sentido nessa letra E, a sintaxe, que fala do aposto, e a morfologia, que fala das classes de palavras. Então, eu repito, se você quiser fazer um curso de português, na tela, vá lá no www.ricardoerce.com.br e procure não só a unidade 11, mas outras quaisquer do nosso curso chamado Aula de Português. Aquele abraço e até a próxima.